Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a saída do atacante Sassá, propostas assim de compra e também de empréstimo pelo Jadson Silva e pelo Kaká respectivamente, a venda da sede Campestre 2 e quanto o Sérgio Santos Rodrigues diz que o Cruzeiro pretende receber, além da proposta que o Cruzeiro planeja fazer para o lateral esquerdo Henrique, que atualmente está no Vasco. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre a sede Campestre 2, que o Cruzeiro assim já está tentando vender o imóvel desde o dia 20 de agosto, mas até o momento não chegou assim nenhuma proposta ao nível do que a Raposa estava esperando. E bom, o Cruzeiro que chegou assim a um acordo e desde o início desse ano vem tentando negociar o imóvel, já que, lembrando desse valor, o Cruzeiro terá que pagar no mínimo 10 milhões, somente assim para pagar dívidas na justiça, e o resto desse valor irá ficar com o clube. E Sérgio Santos Rodrigues afirmou que o valor mínimo seria o mínimo de 13 milhões de reais, que seria importante demais nesse momento para o Cruzeiro, principalmente para pagar os salários atrasados e também as dívidas. E vale lembrar também que o Sérgio Santos Rodrigues disse que não pretende se desfazer de nenhum imóvel do Cruzeiro até o momento, somente assim mudar a sede do clube, já que somente nisso daí ele poderia economizar 2 milhões de reais por ano e também alugar o espaço e recuperar esse valor, tendo assim um lucro bem maior do que se estivesse aí na mesma sede. Mas enfim. E até o momento o Cruzeiro recebeu propostas bem abaixo desse valor e é bem provável que, mesmo com essa crise financeira, não aceite um valor menor do que esses 13 milhões, já que é o mínimo do que o imóvel está avaliado, principalmente por ser um excelente local de Belo Horizonte. Outro assunto importante é sobre o atacante Sassá, jogador que já na manhã dessa última quinta-feira foi confirmado pelo Globoesporte.com seu empréstimo ao Marítimo lá de Portugal. Enfim, ambas as partes que chegaram em um acordo e o atacante ficará emprestado até dezembro de 2021. Data assim que termina seu contrato com o Cruzeiro e vale lembrar que a Raposa ainda irá pagar metade do seu salário, mas ao menos já é um avanço porque não vai ter que continuar pagando o salário do jogador, que sem dúvidas estava pesando demais na folha salarial. Enfim, Sassá que realmente não deu certo mais uma vez aqui pelo Cruzeiro, onde nessa sua segunda passagem, que ele voltou após disputar 16 jogos pelo Curitiba, inclusive marcou 6 gols, voltou assim ao Cruzeiro após algumas confusões extra-campo e por aqui foram 11 partidas e não marcou nenhum gol ou contribuiu com alguma assistência. Que me decepcionou demais porque eu tinha uma grande expectativa no jogador, principalmente naquela época ali que ele voltou, que não tínhamos, por exemplo, o Rafael Sobis e tudo mais, e estava apenas com o Marcelo Moreno, que não estava fazendo gol nenhum, e pensei que seria a salvação do Cruzeiro, mas eu estava muito enganado. Enfim, no total, ele disputou 82 partidas pelo Cruzeiro e marcou 20 gols. Números assim, também não tão interessantes, e ele nem pode reclamar porque não teve oportunidades no Cruzeiro e tudo mais, já que sempre teve uma sequência aqui na Raposa, e mesmo assim não conseguia embalar, tendo assim altos e baixos ao longo da temporada. E lembrando que ele chegou lá no final de 2017, quando o Cruzeiro trouxe ele do Botafogo, lá do Rio de Janeiro. E vocês acharam certo o Cruzeiro emprestar o jogador que possui seus 27 anos de idade? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é sobre o lateral esquerdo Henrique, onde também nessa última quinta-feira foi divulgado pelo site Bola VIP que o Cruzeiro vem monitorando a situação do lateral. Bom, vale lembrar que ele tem contrato com o Vasco até o final de agosto, ou seja, a partir de março já poderia negociar um pré-contrato e sair de graça da equipe carioca. Ele que possui seus 26 anos de idade e eu venho falando assim que ele seria uma boa opção para o Cruzeiro desde o final de 2019, porque realmente é um atleta que se caracteriza por boas cobranças de falta, onde inclusive já marcou 4 pelo Vasco e nesse ano foi novamente o titular absoluto da equipe na posição. Mas como o Vasco também está assim numa situação muito complicada financeiramente, não acho que deve renovar com o atleta. E jogou em 40 partidas, marcou um gol e contribuiu ainda com outras 5 assistências.
Jogador que chegaria para fazer essa função de lateral esquerdo. Não sei se poderia ser o titular absoluto, justamente porque o Matheus Pereira estava indo muito bem por aqui, mas não dá para contar apenas com o lateral de 19 anos, já que quando ele ficava suspenso ou algo do tipo, entrava ali o Patrick Bray e realmente não estava dando conta do recado. E nesse setor de lateral esquerdo, que é uma das prioridades para a Raposa nesse ano, principalmente por conta assim, da escassez no elenco. E também essa negociação que vem sendo conduzida pelo ex-diretor do Vasco, que inclusive está no Cruzeiro, que é o André Mazzucco, que conhece muito bem o jogador e também o seu empresário. E até mesmo nessa última quarta, o dirigente deu uma entrevista ao Globoesporte.com falando assim que iria atrás de reforços para a lateral esquerda e que visava clubes da Série A. Ou seja, não duvido nada que pode ser sim o Henrique, mas tem que ver se irá aguardar principalmente a chegada de um novo treinador para definir as 6 das contratações que o Cruzeiro vai fazer ao longo desse ano de 2021. E o último assunto desse vídeo é sobre o zagueiro Kaká e o Jadson Silva. Começando sobre o Kaká, que o Globoesporte.com informou que o Cruzeiro recebeu algumas propostas do Japão para contar com o zagueiro. E bom, a Raposa que nem pensa assim em emprestar o atleta, já que se for emprestar, nem que seja assim pagando um valor alto, não compensaria, porque é até melhor o defensor continuar aqui na toca da Raposa e emprestar o atleta pagando também um salário, sendo que ele poderia ser vendido, ia ser bastante idiotice por parte da Raposa, que busca assim um valor que seria no mínimo na casa ali dos 18 a 20 milhões de reais, porque justamente o Cruzeiro não vai aceitar qualquer proposta pelo zagueiro, principalmente porque lá no final de outubro, um clube lá dos Estados Unidos, que inclusive disputa a MLS e tudo mais, fez uma proposta de 12 milhões de reais pelo defensor e o Cruzeiro nem quis conversar falando nesses valores. Não duvido nada que isso aceite um valor realmente maior do que 20 milhões, justamente porque o zagueiro tem 21 anos de idade e já vem sendo titular do Cruzeiro há 2 temporadas. E sem dúvida, se fosse de uma equipe que está assim, mais visada, principalmente na Série A, ele não sairia por menos de 40 milhões de reais, sem sombra de dúvidas. E vale lembrar que não foi revelado qual clube japonês está interessado na contratação do atleta. E vocês, acham interessante o Cruzeiro sim, aceitar um valor próximo de quantos milhões para liberar o Kaká? E o outro atleta que recebeu proposta, esse aqui, dependendo de quando você vai estar assistindo esse vídeo, já deve ter até sido confirmada a sua negociação, que é o volante Jadson Silva, que está indo para o Red Bull Bragantino. Enfim, ele que levou o Cruzeiro na justiça há cerca de 15 dias e ambas as partes já estavam bastante desgastadas por conta desse estresse envolvendo o não pagamento de 3 meses de salário. Inclusive o Cruzeiro vai vender ele por 5,4 milhões de reais, negociando 40% dos seus direitos e vai continuar com outros 20%. Lembrando que o Cruzeiro tinha 60% e os outros 40% pertencia ao Sport. Enfim, valor assim, muito abaixo do que eu estava esperando, porque realmente há cerca de 3 semanas recebeu uma proposta do Ludogorets lá da Bulgária por um valor próximo de 3 milhões de reais e ainda premiações de mais 5 milhões caso ele fosse bem, e o Cruzeiro pediu 13 milhões, mas nem teve uma resposta do clube lá da Europa. Enfim, pelo menos ficou com esses 20%, principalmente porque o trabalho do Red Bull Bragantino é bastante promissor e não duvido nada ele estourar por lá. E por exemplo, se for vendido ali por uns 50 milhões de reais, o Cruzeiro teria assim direito a 10% desse valor, tirando ainda outros percentuais, porque ficou o atleta aqui desde os seus 17 anos até os seus 19, quando saiu aqui da toca da Raposa. Ele que foi titular no ano inteiro praticamente e não teve assim interferência com qualquer treinador, disputando um total 41 partidas e contribuiu apenas com uma assistência. E vale lembrar que ele possui apenas seus 19 anos de idade. E vocês, acharam certo o Cruzeiro negociar o Jadson Silva, principalmente por esse valor de 5,4 milhões de reais? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.